Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre o jogo de ontem de novo, e dessa vez eu vim até para me desculpar com a audiência, com os jogadores, comissão técnica, torcedores e dirigentes do SET, com uma impressão errada que eu tive do jogo ontem. Eu botei inclusive os melhores momentos junto com essa minha fala e tô olhando para eles aqui enquanto converso com vocês. Porque no final do jogo, até na narração ali naquele momento de classificação, eu falo que o 7 consegue uma classificação de forma milagrosa depois do Har mandar no jogo. No pós-jogo, fui conversar com o João, nosso comentarista, e o João mesmo disse, olha, teve um certo controle, mas foi um controle falso. Não mandou no jogo, assustou pouco e sofreu muito o time do Har ontem contra o 7 de setembro, o João me dizendo. E na conversa com o Lessa, falei com ele, o Lessa inclusive no pós-jogo ali concordando comigo, né, com esse controle com poucas chances. Porque você vai ver aí o tanto de chance que o 7 criou. Ofensivamente, dá pra dizer até que o 7 foi melhor no jogo, porque teve muito mais chances. O Pedro Paulo fez grandes defesas, o Aurélio também tem boa participação no jogo, é o herói do jogo na classificação dos pênaltis, inclusive, é um dos jogadores que eu acredito que se chateou, porque eu fiz um vídeo agora há pouco falando sobre a história que o futebol nos proporciona, né, diariamente, com a questão dos pênaltis que o Har perdeu, que o Har teve contra. O 7 perdeu e o 7 acabou se classificando nos pênaltis, tá? Eu falei do goleiro Pedro Paulo e acabei não falando do Aurélio, que fez boa partida, vocês também estão vendo aí no jogo. Mas o Pedro Paulo no jogo foi quem mais defendeu, foi quem mais evitou gols do 7 de setembro, que teve um pênalti para fora, depois teve algumas defesas do Pedro Paulo, aí teve esse gol que a bola quica antes do Aurélio, eu falo na transmissão, inclusive, em nenhum momento falei que foi falha dele. E alguns jogadores, pelo que eu soube, até conversando entre si, conversando no grupo do 7 de setembro, acharam que eu fui imparcial. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre isso, assim. Não há imparcialidade, porque eu não estava torcendo para ninguém lá. Todo mundo sabe que a VIP Apostas, que é do Rafa, Har, dono do Har, inclusive, e da Har Academia, é meu patrocinador desde o ano passado. Mas eu jamais fiz algum jogo transmitindo e puxando para algum patrocinador. Os lances continuam rodando aí, o pênalti do Vinícius Urbano, inclusive, batido para fora, enfim, voltando ao assunto. Eu errei ontem na minha impressão do jogo, mesmo com o Pedro Paulo fazendo tantas defesas, com o 7 tentando tanto, especialmente no segundo tempo, em que o Pedro Paulo teve que fazer alguns milagres antes de tomar o gol de empate, com o 7 jogando em cima, jogadaça do Vinícius Urbano também, que ele dá uma caneta ali, tenta cavar um pênalti, que ao meu ver também não foi. Eu vou vendo os lances e vou me distraindo enquanto converso com vocês, o assunto vai se escapando. Mas eu tenho que falar para vocês que o 7 de setembro teve as chances mais claras de gol. Foi um time ofensivo desde a proposta do técnico Fernando Lessa no começo do jogo. Foi o time que tentou o tempo inteiro. E o Har, como eu disse, naquele certo controle que estava fazendo, uma partida espetacular, na minha opinião, do Maicon. Mais um erro que eu cometi também de colocar apenas 4 jogadores do Har ali naquele momento que o Har estava se classificando como craque do jogo. A gente sempre procura colocar quem vence, né? Porque tu entregar troféu para quem perde já não basta aquelas questões que a gente vê aí em nível nacional, em que tem uma defesaça do Aurélio na cobrança de falta também, em que tem pegação de pé e brincadeira com goleiros que falham, com jogadores que vão mal no jogo. Não gosto disso. Gosto de fazer a coisa bem feita, direitinho, para não ter problema com ninguém. Então, continuando aqui, falando para vocês com relação a craque do jogo, eu acho que o Maicon merecia sim estar ali, porque fez uma partidaça. Acho que o Pedro Paulo também merecia estar ali concorrendo, porque fez uma partidaça. Mas penso que o Luquinhas, no jogo, fez um grande jogo, e eu poderia ter citado, colocado na votação. Olhando no pós-jogo, com a cabeça mais fria também, mais tranquilo, a gente consegue avaliar melhor. Então o Luquinha fez um grande jogo. Jorge Miguel, não só um grande jogo, vem fazendo uma Copa Sul impecável, uma excelente dupla de zaga dele e do Célito, mas o Jorge Miguel tem jogado demais, lançamentos, passes, ele consegue achar passes muito importantes, assim, é um jogador muito importante pro time, jogou muito, gosto muito do futebol do Alan Ceará, o lateral direito, muito bom jogador também. Então o Jonathan Gaúcho, nem se fala, né, sou fã há muito tempo do Jonathan Gaúcho, joga bem sempre, um jogador que marca muito bem, que chega bem no ataque, é um volante, como a gente costuma falar, o box to box, né? Então, eu acho que esses jogadores também poderiam, alguns deles pelo menos, ter entrado aí nessa disputa de craque do jogo. Repito para vocês,
Não foi imparcialidade, foi equívoco meu na hora de avaliar o todo do jogo e na narração, naquele momento de empolgação ali, para a prova de que não foi imparcial, foi a empolgação no final com a classificação do 7 de setembro. Eu disse que o RAR manda no jogo todo. Não manda no jogo todo. Errei nisso e as pessoas têm toda a razão em vir me apontar esse erro, me mostrar esse erro, e eu não tenho problema nenhum de admitir isso. Não quero é que achem que eu tenha sido imparcial, puxado para algum lado. Jamais fiz e jamais vou fazer isso. Vou sempre fazer as transmissões tentando levar a emoção para quem nos acompanha. Eu confesso que não gosto de deixar más impressões. Eu fico triste com erros e equívocos meus. Inclusive, quando eu faço uma narração que eu acho que não foi legal num jogo, eu saio cabisbaixo, vou ver o que eu fiz de errado e tal. E só para vocês terem uma ideia, diferente de grandes transmissões de grandes emissoras, eu faço às vezes ali, ontem até de motorista, né? Vamos daqui a Braço do Norte dirigindo, a gente ajuda a montar os equipamentos, a gente faz a produção toda da semana do jogo, vendo escalações, produzindo material, mexendo nos placares, botando o símbolo dos times, ajustando, é todo um envolvimento. Não é igual uma transmissão em que o narrador precisa só estudar o jogo, enquanto há uma produção técnica toda por trás, deixando ele tranquilo, só narrar. Não é assim que funciona nas nossas transmissões de futebol amador, nem do canal do Fabrício, nem de outros canais. E claro que isso não é desculpa, mas só para dizer para vocês que a gente tem que prestar muita atenção em muita coisa. Por isso, às vezes, até a gente se equivoca na escolha do craque do jogo. Às vezes a gente chega no final do jogo, João Pedro e eu, e agora? Quem foi melhor? E a gente não conseguiu observar durante o jogo isso. Então, com os melhores momentos, de novo, na tela para vocês aí passando. Já já os pênaltis aqui vão ser mostrados também para vocês. Eu repito que acho que me equivoquei. Pelas chances de gol e pela forma como os dois times propuseram o jogo, dá para dizer que foi um jogo equilibrado, mas com mais chances de gol do time da casa do 7 de setembro. O RAR, que fez o gol cedo ainda no primeiro tempo, conseguiu soube sofrer, sofreu demais até. Mais uma defesa do Pedro Paulo aí, vocês viram no cruzamento, e aí começam as disputas de pênalti. Então eu tenho que vir aqui, me explicar, não vejo problema nenhum também em dizer que me equivoquei nessa questão e que a gente vai continuar transmitindo, tentando levar o melhor. A gente transmite, com exceção desse fim de semana de Páscoa, que foi só o jogo do sábado, a gente transmite 2 jogos por fim de semana. E assim como o jogador que bate pênalti todo jogo vai errar, assim como o goleiro que está todo jogo em campo vai falhar, como o cara que dá 30 passes no jogo uma hora vai errar, nós também erramos e vamos errar. Vamos continuar errando e vocês estão tranquilos para poder falar que a gente errou e se equivocou. Beleza, gente? Grande abraço.